Fala, gurizadinha, tudo certo com vocês? Chegando por aqui para falar sobre essa vitória do Real Madrid 5-0 para cima do Kairat Almaty na estreia desse estádio na Liga dos Campeões, hat-trick de Kylian Mbappé, e eu vou falar um pouquinho sobre esse jogo. Antes de mais nada, sempre aquele pedido, se inscrevam aqui no canal, deixem o like e, claro, os comentários de vocês por aqui. Kylian Mbappé continua on fire, um hat-trick na goleada de 5-0 do Real Madrid para cima do Kairat Almaty no primeiro jogo da história da Champions aqui neste estádio no Cazaquistão. O camisa 10 do Real Madrid foi o grande destaque da partida, fazendo os 3 primeiros gols do Real Madrid no jogo. Kylian Mbappé marcou o primeiro de pênalti, ele que já havia marcado os 2 primeiros gols do Real Madrid nessa Champions, na vitória 2-1 sobre o Olympique de Marseille. De pênalti, o primeiro gol aqui também foi de pênalti de Kylian Mbappé. O segundo foi um gol com assistência de Thibaut Courtois num lançamento na velocidade que Mbappé fez o segundo dele no jogo, e o terceiro saiu já no segundo tempo em uma jogada entre Rodrigo, Arda Güler e Kylian Mbappé, que terminou com o terceiro gol do francês. O Mbappé chegou aos 60 gols na história da Champions. Na frente dele, somente nomes como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Lewandowski, Benzema e Raul. Kylian Mbappé é o artilheiro do Real Madrid nessa temporada com 13 gols marcados, dos 23 que o Real Madrid marcou até aqui. Mbappé sendo o grande protagonista nesse início de temporada do Real Madrid, chegando a esses 5 gols em 2 partidas na Liga dos Campeões. O Real Madrid que chegava muito pressionado para esse confronto contra o Kairat, principalmente depois da derrota no derby. Aqueles 5-2 para o Atlético de Madrid faziam com que o Xabi Alonso tivesse em mente não fazer tanto rodízio no elenco para esse jogo, porque o Real Madrid precisava entregar resultado, precisava entregar futebol e precisava entregar o que se imaginava um jogo com muitos gols, porque o Real Madrid via nessa partida uma oportunidade de talvez fazer saldo de gols, o que pode ser importante para tentar ficar entre os 8 primeiros nessa fase de liga da Liga dos Campeões. Um Xabi Alonso que fez rodízio na escalação, não escalou o Fede Valverde na lateral direita e sim Raul Asensio. É um Real Madrid que no meio de campo teve a manutenção de Arda Güler, que talvez tenha sido um dos melhores jogadores da partida, e no ataque Mastantuono, Vinícius Júnior e Kylian Mbappé. O Vinícius foi o capitão do Real Madrid nessa partida, já que Carvajal não estava, e Fede Valverde começou o jogo no banco de reservas. O Vinícius Júnior, como eu disse, começou como capitão. Tem um dado interessante sobre o Vini: ele chegou aos 70 jogos na Liga dos Campeões, é o segundo jogador mais jovem a chegar a essa marca depois de Iker Casillas. Um jogo no qual o Vinícius Júnior teve ocasiões para marcar. Depois do jogo, o Xabi Alonso disse que gostou da atuação do Vinícius, que faltou somente o gol para ele. Vini Júnior deixou o campo no segundo tempo, nada feliz de ser substituído, foi para o banco de reservas, ele que foi titular pela 4ª partida consecutiva, depois de ter ficado no banco de reservas no primeiro jogo na estreia do Real Madrid na Champions. No segundo tempo, o Xabi Alonso fez 2 substituições que foram as primeiras, tirando Vinícius e Mastantuono e colocando o Rodrigo e Brahim Dias. O Rodrigo que entrou muito bem no jogo, inclusive a assistência para o terceiro gol do Mbappé só não foi dele, porque acabou nessa jogada junto com o Arda Güler dando passe para o Kylian Mbappé. O Arda Güler, que tem 4 assistências na temporada, todas elas para gols de Kylian Mbappé. O Rodrigo entrou bem no jogo e vamos ver como é que o Xabi Alonso vai fazer essa gestão aí dos pontas esquerdas. Ele continua dizendo que o Rodrigo pode jogar pela direita, mas a verdade é que a gente tem visto nessa temporada até aqui é Vinícius e Rodrigo, os dois sendo a opção na ponta esquerda do Real Madrid. Tivemos uma estreia goleadora nesse 5-0 do Real Madrid, que foi de Eduardo Camavinga, que ainda não tinha marcado nenhum gol na Liga dos Campeões. 46 jogos, se eu não me engano, de Camavinga, que entrou também no segundo tempo. Ele, que temporada passada sofreu muito com as lesões, marcou seu primeiro gol na Liga dos Campeões com uma assistência de Rodrigo na segunda parte. Camavinga balançando as redes. E o 5º gol do Real Madrid foi um gol marcado por Brahim Dias. O Real Madrid precisava vencer e venceu, mas não teve facilidade, porque o Kairat, principalmente nos primeiros 10 minutos, quando o Real Madrid não conseguiu ficar com a bola nos pés praticamente, o Kairat muito valente no comecinho do jogo, mas no decorrer da partida foi sucumbindo à qualidade
do Real Madrid. A gente conversou com os jogadores do Khairat Almaty depois do jogo, o Jorginho e o Luiz Mata, os dois portugueses, e os dois brasileiros que entraram na segunda parte, o Edmilson e o Ricardinho, que são dois jogadores que estão na história do Khairat. O Ricardinho deu assistência para o Edmilson fazer o único gol do Khairat até agora na Liga dos Campeões, na primeira partida, na derrota contra o Sporting. O Khairat que viveu um dia de sonho por aqui, estreia desse estádio, dessa cidade na Liga dos Campeões. Nunca se tinha vivido por aqui um jogo de Champions da fase de Liga, né? Portanto, que conte aí com os jogos oficiais da Liga dos Campeões, assim que um dia de sonho, um resultado bastante amargo, mas enfim, o pessoal aproveitou muito o estádio, estava lotado, a cidade inteira parou para poder acompanhar essa partida, muita segurança, muita gente nas ruas, muita gente que veio só para ver a chegada dos ônibus no estádio, que acabou nem entrando, porque aqui cabem 24 mil pessoas e a gente viu pedidos de até 150 mil pedidos para comprar entrada para esse jogo, então realmente uma expectativa muito grande para essa partida. Que o Khairat, assim como tinha feito com o Sporting de Portugal, foi valente nos primeiros minutos, mas acabou não aguentando a pressão, a intensidade e a qualidade dos jogadores do Real Madrid. O Real Madrid vencendo essa partida por 5-0. Xabi Alonso, que estava muito, como eu disse, pressionado, assim como os jogadores para esse jogo, deixou algumas pistas do que ele pode começar a fazer com esse Real Madrid. A gente viu o Bellingham entrando no segundo tempo, não foi titular. O Fede Valverde, que estava sendo um homem-chave para o Xabi Alonso, disse ontem, reforçou na entrevista coletiva que não queria jogar de lateral, acabou não tendo oportunidade de jogar essa partida. Vamos ver como é que vai ser a gestão desses momentos que o Xabi Alonso vai ter que fazer com vários jogadores que na era Ancelotti eram totalmente indiscutíveis e que estão precisando assumir outras funções nessa nova forma do Real Madrid jogar, mas tem Kylian Mbappé, a sua referência, o seu goleador, o cara que acaba resolvendo os jogos para o Real Madrid, jogando muito centralizado como um camisa 9, mas trocando muito de posição no ataque. O Mbappé está com liberdade total para atuar no ataque do Real Madrid, tem sido a peça que o Xabi Alonso tem mais confiado, de certa forma, em todo esse Real Madrid, o Mbappé e o Courtois, que é o único jogador do elenco do Real Madrid que disputou todos os minutos nesse início de temporada com o Xabi Alonso no comando. O Real Madrid tem agora um jogo importante pelo Campeonato Espanhol no fim de semana, depois tem a data FIFA, e aí o Real Madrid vai entrar numa sequência que pode ser chave para a gente entender em que real momento esse Real Madrid está, porque vem grandes jogos e o Real Madrid tem deixado a desejar nas grandes partidas nos últimos meses, com o Ancelotti e agora com o Xabi Alonso. Depois da data FIFA, Getafe, e aí uma sequência pesadíssima de Juventus na Liga dos Campeões no Bernabéu. Depois o clássico contra o Barcelona também no Bernabéu, depois recebe o Valência e aí viaja para enfrentar o Liverpool fora de casa na Liga dos Campeões. Então o Real Madrid precisando se encontrar, mas tendo aí depois da data FIFA desafios bastante complicados. Um Real Madrid que conseguiu golear aqui hoje, que fez saldo de gols, o que era importante, mas que tem deixado a desejar nos jogos grandes, e os próximos 2 jogos do Real Madrid na Liga dos Campeões são edições de finais de Liga dos Campeões contra a Juventus no Bernabéu e depois contra o Liverpool em Anfield. E se vocês chegaram até aqui no vídeo, vocês são verdadeiros guerreiros, a luz já foi, e eu quero dizer que foi uma cobertura muito especial para mim, porque eu nunca imaginei que eu ia vir para o Cazaquistão. Só a TNT apostando por uma cobertura da gente. A gente teve oportunidades muito legais depois do jogo. Eu quero que vocês vão lá nas redes sociais da TNT, passem por lá para acompanhar as entrevistas que a gente fez. Conversamos com o Kylian Mbappé, que estava muito simpático, que falou do desejo de querer ir para o Brasil, que ele ainda não conhece, falou sobre o jogo, sobre ter chegado aos 60 gols na Champions. Conversamos com o Xabi Alonso, que não teve nenhuma dúvida em responder na hora que eu perguntei para ele onde ele vê o Endrick jogando centroavante, ou seja, esqueçam, pelo menos, de momento, essa história do Endrick talvez jogar pelo lado direito do campo. O Xabi Alonso o vê como centroavante, portanto, o vê como substituto também de Mbappé, assim como o Gonçalo parece ser na cabeça do Xabi Alonso. E conversamos com os 4 jogadores que falam português e que estiveram em campo com o Khairat Almaty, e aí destacar a simpatia dos caras que acabaram perdendo o jogo por 5-0
mas que estavam muito felizes de viver a Liga dos Campeões, de poder disputar a Liga dos Campeões pela primeira vez aqui nesse estádio. Quero agradecer a simpatia, o carinho, o respeito de todos eles. O Ricardinho, ex-jogador do Grêmio, que eu estava com muita vontade de conversar com ele, só porque a gente sabe a dificuldade que é para esses caras chegarem a disputar uma Liga dos Campeões, então agradecer o Ricardinho. O Edmilson, que é um cara histórico já para esse time, porque marcou o primeiro gol da história do Cairati. O Luiz Mata, um português muito querido, casado com uma brasileira, Kelly, que a gente conheceu também, porque eu acabei, ele disse, eu já venho aqui dar entrevista, só vou dar um beijo na minha mulher. Ele saiu, foi dar um beijo nela, depois voltou para a entrevista, depois ela veio dar um oi pra gente também, então agradecer aí o carinho deles. E com o Jorginho também, um português muito querido também, que pediu os tênis do Xabi Alonso. Mas todos eles conseguiram trocar camisas com os jogadores do Real Madrid. Assim, foi uma derrota difícil, né? Porque perder em casa, ser goleado no primeiro jogo é sempre complicado. Mas a gente agradece sempre quando vai para lugares assim, encontrar hispanohablantes, não, português-hablantes, tão queridos, tão simpáticos e tão disponíveis como a galera aqui do Cairati. Eu adorei essa cidade, Almaty é uma cidade muito moderna, muito segura, não sei nem como falar, mas eu gostei muito dessa cidade. Eu sei que não é todo o Cazaquistão assim. E muito legal poder conhecer o pessoal que trabalha, o Thiago também, preparador físico que trabalha, fisioterapeuta, que trabalha aqui no Cairati. Então, muito legal poder conhecer gente nova e gente que está vivendo um sonho de jogar a Liga dos Campeões, como a gente tem o sonho de poder trabalhar nessa competição. Então, realmente é muito legal. Agradecer a TNT por ter apostado aí por essa viagem. Eu acho que a gente conseguiu entregar entrevistas muito legais. Passem nas redes sociais da TNT para acompanhar. Era isso, gente. Agora não vou dormir. Eu não vou dormir. Vou sair daqui, vou pro hotel, vou pegar minha mala, vou para o aeroporto e amanhã estamos na maravilhosa Madrid, minha cidade preferida do mundo. Um beijo para vocês, voltamos com mais vídeos por aqui, evidentemente. Não consegui ver o jogo do Atlético de Madrid, então não sei como é que terminou e agora, porque ainda tá rolando, né, nesse momento. E depois vamos inteirar do que aconteceu no resto da Champions, porque por aqui já 1 da manhã e precisamos ir para o aeroporto. Um beijo para todo mundo, até o próximo vídeo.